Pessoal, o Rolial virou para mim um padrão de vida, de comportamento, de conduta. Eu tenho vivido, tenho participado do Rolial na liderança, tenho visto amigos, colegas, novos conhecidos sendo transformados na sua conduta, no seu comportamento, na sua moral, famílias sendo melhoradas. Venham participar conosco. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Gente, eu queria compartilhar com vocês um tema. Já está lá? Deixa eu ver. Acho que tem que arrastar lá, não sei se... Aqui eu estou vendo. Enquanto o pessoal se acha aí, acho que é só questão da tela aí que... um tema que é muito comum, uma palavra que é muito falada, no meio corporativo principalmente, que é a sinergia. Vocês já ouviram falar, com certeza. Não, a gente precisa ter uma sinergia, precisa haver uma sinergia. A gente precisa criar uma equipe, que essa equipe ela tenha sinergia. E muito se confunde também com o termo sinergia, e às vezes esse termo é usado de maneira equivocada. Deixa eu só ver aqui que tem uma parte que a gente precisa falar. É usado de maneira equivocada, mas eu quero trazer para um contexto maior, um contexto da nossa vida. Então, o tema é o homem sinérgico, ou sinergético, são sinônimos. Né? O homem, então, que promove a sinergia. Né? Vocês vão ver como que isso tem a ver realmente com a vontade de Deus para as nossas vidas. O homem sinérgico, vamos lá. O que é sinergia, gente? Sinergia é um movimento que é o resultado final, ele é maior do que a soma das partes agindo separadamente. Ele cria uma força muito maior e muito mais exponencial. Na sinergia, 1 mais 1 não é igual a 2. Sinergia, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1000, pode ser 10, pode ser... Né? Ele também é uma cooperação, quer dizer, ele tem envolvido a cooperação, que é você trabalhar, você operacionalizar isso de maneira em conjunto. Né? E desde que essas partes possam estar trabalhando em sintonia. Então, se a gente resumir, a sinergia o que é? É a diversidade, mais a criatividade, se a gente somar a diversidade com a criatividade, mais a harmonia e mais o foco, quer dizer, numa mesma direção, nós vamos ter a sinergia. Trabalhar em equipe é trabalhar em sinergia? Quantos aqui acham que é? Não necessariamente, gente. Trabalhar em equipe, você, para obter uma sinergia, você precisa estar em equipe, trabalhando em equipe diversa. Mas não quer dizer que trabalhar em equipe é igual você estar em sinergia. Eu trabalho em equipe. Às vezes eu não consigo resultado, mas a gente estava trabalhando em equipe, por que não deu certo? O que aconteceu que não deu certo? Mas a equipe estava todo mundo alinhadinho, tudo bonitinho, parecendo, né, assim, a gente tinha conversado e a coisa estava funcionando e deu errado. Se você ainda acha que trabalhar em equipe é igual a estar em sinergia,
Vou dar um exemplo para vocês aqui. Não chorem, tá? Acho que faltou o áudio aí, pessoal. Da Alemanha, É para amenizar um pouquinho, né? 7-0 para a Alemanha. O Murtosa leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. A torcida aplaude o time alemão. Ah, já tem gente chorando aqui. Os aplausos... Eu vi um alemão lá no fundo. Ali, ó. Deu uma indigestão, né? Duas equipes. Estavam trabalhando em equipe, aquela amarelinha? Estava em sinergia. A gente pode falar em sinergia negativa, que é outro papo, né? Se a gente vai dizer que tinha uma equipe em sinergia aí, com certeza era a equipe da Alemanha. Então isso é uma prova que trabalhar em equipe não é a mesma coisa que você estar trabalhando em sinergia. Então toma cuidado, que muitas vezes a gente se decepciona, a gente se frustra, tanto na empresa quanto até na nossa casa, que você fala assim, mas a gente está tão junto, tudo acontecendo junto, mas o resultado não acontece. Por que não acontece? Porque falta sinergia. Então eu quero discorrer essa noite, gente, com vocês, justamente com essa questão. Como que nós, como homens, devemos, e como nós vamos ser sinérgicos dentro da nossa vida? Promover a sinergia, né? Você sabia que Deus, Ele é um Deus que age em sinergia? Se a gente pegar ao longo da história, gente, se você pegar desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento, vamos nos focar somente em alguns milagres de Jesus. Deus precisa da nossa intervenção para fazer alguma coisa? Não. Mas por que, quando você vê alguns milagres de Jesus na Bíblia, você vê nas bodas de Caná transformando água em vinho, você vê na ressurreição de Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro e pede para que o povo mova a pedra, quando você vê que Jesus alimentando a multidão e não tinha comida, e ele pede para que as pessoas tragam comidas e trazem 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimenta uma multidão. Pergunta para você mesmo, será que Jesus precisava daqueles pãezinhos, daqueles peixinhos? Mas por que então que ele precisa mexer conosco para que haja um efeito muito maior? Porque nós precisamos agir em sinergia com Deus. Nós precisamos estar em sinergia com Deus. Tem uma historinha que ilustra muito bem isso. Dizia que tinha um elefante, estava correndo numa savana africana, e ele estava correndo e tinha uma formiguinha no dorso do elefante. E o elefante corria, aquela formiguinha no dorso dele, junto com ele, aquela coisa correndo e tal. Aí ele corre, a formiguinha olha para trás assim e fala, elefante, olha que poeirão que a gente levantou. Deus age assim conosco. Quem levanta poeira, meu amigo, meu irmão, quem levanta poeira é Deus. Mas Ele permite que nós estejamos junto com Ele e a gente possa falar assim, poxa, que poeirão. Mas graças a Deus por isso. Então, a Bíblia tem um exemplo muito legal quando fala de essa multiplicação, que a soma dos esforços em sinergia ela é muito maior do que a soma dos esforços individuais. Quer ver comigo? Muitos conhecem esse versículo. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. E seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Vocês já fizeram as contas? Vamos lá. 5 perseguirão 100. Se a gente dividir esse 100, dividir por 5, então cada um ia dar conta de 20. A pergunta que eu te faço, uma pessoa sozinha conseguiria perseguir 20? Fica a resposta no ar. Agora uma que está bem clara aqui. 100 perseguirão 10.000.
Usando essa mesma lógica, gente, se nós pegarmos 100 e dividir em 20 grupos de 5, daqueles mesmos 5 lá, quanto que perseguiriam? 2.000. Certo? Algum matemático aí para contestar aí ou não? Não é isso? Então a Bíblia está informando para a gente, está mostrando para a gente que se vocês estiverem em sinergia, a soma do resultado de vocês vai ser muito maior do que vocês agindo sozinhos ou agindo em grupos pequenos. Aqui está a prova que a sinergia ela é exponencialmente maior do que a soma dos resultados individuais. Esse versículo mostra isso. Então, eu quero dar um foco nessa noite, gente, não só na área empresarial. Tenho certeza que muitos de vocês já foram contratados. Você é uma pessoa sinérgica? Você age em sinergia? Eu preciso ter resultado na minha empresa de uma maneira sinérgica, de uma maneira um pouco mais forte daquilo que eu tenho tentado buscar. Então, no âmbito profissional, é muito comum esse termo, e a gente acompanha isso já há muito tempo. Agora, preste atenção, gente. Você que trabalha com vendas, você que trabalha em empresas com equipes grandes, tal. Você pode ser um gestor, você pode ser um empresário, você pode ser um líder, você pode ser um liderado. Quais são as preocupações que os empresários, que os supervisores de vendas, o que você busca, além do resultado, que é o objetivo final? Você quer ter uma equipe coesa? Você quer ter uma equipe em harmonia? Você quer ter uma equipe altamente eficaz, com uma performance alta? Isso que as empresas, as corporações buscam. Eu não estou falando em resultado financeiro aqui, tá, gente? Eu não estou falando em resultado, em crescimento financeiro, porque tem muita gente que não sabe agir em sinergia, muito gestor que não tem conhecimento e não sabe lidar com pessoas que têm um sucesso financeiro. Vocês conhecem gente assim? Fala, aquele cara, ele não sabe se relacionar, ele é um grosso, ele é um... Nossa! Mas consegue por quê? É um cara altamente estratégico, ele é altamente... Né? Ele consegue enxergar algumas coisas, mas isso não quer dizer que ele tenha a sua equipe em sinergia. Talvez o passivo trabalhista dele seja enorme. Por quê? Porque as pessoas saem descontentes, tal, mas ele sabe como buscar o sucesso financeiro. Agora, o que a gente busca no nosso trabalho, gente? Muitas vezes nós somos displicentes na nossa casa. Quando a gente fala em buscar uma equipe altamente eficaz, uma equipe altamente em harmonia, você não quer isso na tua família? Você não quer isso na tua casa? Então, as preocupações dos gestores, de nós, dentro das nossas empresas, deveriam ser aquelas que a gente busca em primeiro lugar na nossa casa. E eu acredito fielmente, gente, que um bom gestor da sua casa, ele vai ser um bom gestor na empresa. Tem muitos gestores que não conseguem sustentar o seu negócio, por quê? Eles simulam uma certa sinergia, tentam buscar artificialmente uma sinergia. É o cara que chega em casa e desconta tudo na mulher. É o cara que não sabe nem o que está acontecendo com o seu filho. É o cara que, enfim, ele só está preocupado com o resultado financeiro no final das contas e aquela equipe, então você dá aquele abraço gostoso no teu colaborador, no teu colega. Não, esse aqui é o cara. E por trás, por que saiu 5 minutos antes? Mas não sei como aguento aquele cara. É um problema. Ainda bem que vende, mas está louco. Pergunta, como é que tá em casa? Mas não é aquela pergunta sincera, aquele desejo. É assim, se está tudo bem na tua casa, trata de vender hoje, hein? Então, a preocupação é o resultado financeiro. Gente, onde que nós devemos agir com o homem sinérgico? Onde que ele pode e deve agir com sinergia? Bom, temos vários locais.
trabalho, como a gente está falando, na família, nos amigos. Tem aqueles amigos que você preza, que você cuida, que você se relaciona, tem mais afinidade. Tem aqueles amigos mais difíceis, né? Que não é sempre que você está em contato. Na igreja, numa comunidade de fé que você esteja, o que você quer? Você quer buscar unidade ali, não é? No Holy Hour, o que nós queremos aqui, gente? Vamos dar um exemplo. Nós queremos buscar uma unidade, nós queremos caminhar para o mesmo ponto. Se você olhar ao redor, imagine o potencial que nós todos juntos nós temos. Cada um na sua área, um tem talento fantástico na área de negócios, outro tem talento fantástico na área de saúde, o outro é um excelente comunicador, o outro é um excelente gestor, o outro é um excelente amigo, o outro... Enfim, nós somos multiformes, nós temos diversas competências, talentos que Deus nos deu. Imagina somar, a gente agir, o Holy Hour agir de maneira sinérgica, com todo esse potencial que nós temos aqui. Os grandes gestores, o que eles falam? Qual que é o maior capital que ele tem na sua empresa? São os imóveis? São os equipamentos? É o capital humano. Mas é muito falado isso, gente, mas é pouco buscado da maneira como deve ser. Aqui nós temos um capital humano fantástico. Nós precisamos um do outro. Sabe, a gente precisa se relacionar, a gente precisa buscar. Nós estamos aqui reunidos na segunda-feira e terminar aqui e não ter mais nenhum tipo de sinergia com os outros. Queremos buscar mais, queremos nos aproximar mais. E esse tem que ser o desejo de todos nós. Semana passada eu estava com a minha mulher, numa clínica aqui. Pô, o André aqui mandou uma mensagem, fiquei sabendo que você está na clínica, está precisando de alguma coisa? Ele quis criar uma sinergia. Olha, estou aqui. E se eu estivesse precisando de alguma coisa? Esse é o tipo da coisa, gente, que a gente tem que buscar um com o outro. Hoje, atualmente, nós estamos o quê? O mundo está altamente egoísta, concorda comigo? O altruísmo é algo que está fora de moda. E nós queremos ser diferentes. Nós queremos fazer a diferença nessa cidade, nós queremos fazer a diferença nesse estado, no país e no mundo. Nós queremos. Grandes movimentos que transformaram nações, que transformaram situações, começaram assim. Então, cada um de nós aqui, a gente tem um papel muito importante. Agora, como fazer isso? Nós precisamos ter a dependência de Deus. Lembra do elefante e da formiguinha? Nós precisamos levantar poeira, gente. Agora, para levantar poeira, nós precisamos o quê? Precisamos, primeiro, a dependência de Deus. Segundo, nós precisamos um dos outros, essa cumplicidade. Eu quero me ater um pouquinho, gente, na base da nossa sociedade, que é a família. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Concorda? A minha família está mal, mas minha empresa está fantástica. A sociedade continua indo mal. Olha, minha empresa não está muito bem, mas minha família, graças a Deus, está forte. A sociedade vai bem. Nós passamos por crises econômicas, estamos passando por uma crise. Ela não nasce não nasce no financeiro. Nasceu aonde isso? Lá na base daqueles nossos políticos corruptos, né? Que não agem em conformidade e muito menos vão agir em sinergia com a nação. Vão buscar sinergia. Por quê? Porque eles estão interessados no próprio benefício. E nós temos que ser diferentes. Na família, gente, o que nós vemos na família hoje? Sinergia? Não. Conhece essa imagem, hein? Eu não estou aqui, gente, para atacar a tecnologia, tá? Eu sou um defensor da tecnologia. Não é a tecnologia que gera isso, não. O que gera isso é a frieza do coração do ser humano. O distanciamento do ser humano com os seus, com os que estão próximos. A tecnologia mal usada cria isso.
juntos, mas sem sinergia nenhuma. Fácil de encontrar isso. Você vai nos restaurantes, gente. Às vezes o cara está comemorando o aniversário de casamento dele. Está lá. Hashtag mais um nível. Hashtag meu amor. Esquece do principal, que é se olhar no olho e se relacionar. Juntos, mas sem sinergia. Vou dar um exemplo do que acontece aí. Olha, cuidado para não chegar nesse nível aí. Merda. O que foi? Acabou a bateria do celular. Você pintou o cabelo? Pintei. Umas 4 semanas. E aí, como é que foi teu dia? Normal. Aquela coisa, né? Trabalho, casa, casa, trabalho. Aquele cara lá, o teu chefe, parou de te encher o saco? Chefe? É, aquele Ronaldo, Rodolfo... Rogério? Isso, Rogério. Não, meu chefe há 3 anos. Não é mais... Bom, pelo menos ele parou de te encher o saco, né? E a Sabrina, hein? Tua amiga vivia colada contigo, você vivia colada com ela, sumiu. Cadê a Sabrina? Morreu. Morreu? Morreu, ué. Você não me falou nada? Você tava no velório. E eu tava no velório. Entra no seu Instagram. Tá aí, ó. Hashtag velório Sabrina, hashtag triste. Acabou aqui. Mãe, vamos lá fora, quero te mostrar uma coisa. Ah, filhote, mamãe já vai indo, tá? Tá. É meu? Uhum. Quando? A última vez que acabou a bateria. Cuidado, hein, gente? Cuidado. É uma situação extrema, mas para exemplificar o que às vezes acontece. E você sabe quem que é o responsável para criar sinergia na sua casa? Não adianta olhar no celular e buscar foto da esposa, não. Nem do teu filho, nem da tua filha. O responsável, eu e você. Deus deu essa responsabilidade para a gente, de cuidar da nossa casa, de sermos homens sinérgicos, de promovermos a sinergia na nossa casa, mesmo com a tecnologia. Não adianta colocar a culpa na tecnologia. Ah, mas minha filha não sai do celular. Uhum. E você, o que você faz? Sabe como que é, né? Criança, não dá, né? Chora. Mas vai chorar. Sabe quando você cria sinergia na sua casa? Quando acaba a luz. Quando acaba a bateria do celular. Quando acaba a luz, gente, eu vou falar isso, gente, eu não estou falando que eu sou perfeitinho não, viu? Pelo amor, eu busco isso e é um sufoco. Outro dia acabou a luz, ficou acho que 1 hora mais ou menos sem eletricidade. Eu fui jogar jogo da velha e forca com a minha filha no papel. Eu não lembro da última vez que eu tinha... Eu nem lembro se eu joguei jogo da velha e forca com a minha filha no papel. Foi tão gostoso. Acabou a luz. Então, tem hora que você vai ter que acabar a luz na tua casa para promover sinergia. Para olhar no olho do teu filho, para olhar no olho da tua esposa e falar, peraí, tem outras coisas que a gente faz que não precisa de tecnologia. E aí você busca conhecer a diversidade, você busca o olho no olho, conhecer o outro que está tão perto de você. Falam muito, e é verdade, tem até se você buscar na internet tem isso, diz que as pessoas não ouvem mais o que que os outros falam. E um cara fez uma experiência, se você buscar na internet você vai achar. O cara fez uma experiência aqui no Brasil. Ele estava dirigindo o carro e chegou numa determinada rua, tal. Ele virou para um cara, por favor, uma informação. Onde que fica a rua tal? Ah, a rua tal fica aqui à esquerda, tal. Não é que tem uma velhinha que mora lá e eu preciso assassinar ela, então eu estou precisando ir para a rua tal. Ah, não, você pega aqui à esquerda, vira aqui. Depois ele foi num shopping. Entrou no shopping e tal. Onde que fica a loja tal? Perguntou para o pessoal que fica na cancela do shopping. Aqui, não, a loja, você chega no primeiro andar.
Ah, não, que eu vou assaltar a loja lá, então eu precisava, né, pegar aqui. Ah, então você segue aqui, vai reto. Não ouvia o que o cara estava falando, gente. E às vezes acontece isso na nossa casa. Aham. A resposta nossa é aham. Aham. Se pedir para repetir, você fica bravo, porque assim, não, eu vou perder, não dá. Aham, é. Quando que você chegou, qual foi a última vez que você chegou na tua família e falou, está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Eu estou percebendo que não está legal, seu olhar está diferente. Você não fazia isso e agora está fazendo. Não, Maurício, mas você está com essa crise, está tão ocupada. A gente acabou de falar que a base da sociedade é a família. Então não adianta colocar a culpa na crise, não adianta colocar a culpa na tecnologia. A culpa é nossa, gente. Nós precisamos fazer diferença nessa sociedade, começando pela nossa família, e buscarmos interagir mais com a nossa família, sermos mais sensíveis às necessidades da nossa família, não só as necessidades materiais, mas principalmente as necessidades emocionais, as necessidades físicas da nossa família. Vamos para a Bíblia. Aspectos bem práticos para a gente exercer essa energia. Como eu falei, estou dando um foco para a nossa casa. Mas isso não quer dizer, gente, que você não vai aplicar isso para onde você quiser. Amigos, igreja, holy hour aqui, trabalho. O que a Bíblia fala? Que para haver sinergia, um deve afiar o outro. Como? Lá em Provérbios fala, como o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Nós estamos juntos aqui, não estamos? Você já foi afiado por um amigo aqui do Holy Hour? O cara que chegou para você e te deu uma força, te deu um abraço, uma palavra na hora que você estava precisando. Levanta a tua mão. Já foi? Olha só. Cumprindo um requisito para haver sinergia. E você, estando ao lado da tua família, estando ao lado do teu amigo, mostra o quê? Que para afiar, precisa haver essa necessidade de interação. E ferro com ferro, às vezes dá atrito, não dá? Às vezes não, dá atrito. Dá atrito. Ele não está falando assim, ó, se afia com uma pedrinha, com uma borrachinha, para diminuir o atrito. Não, ferro com ferro. Então, apesar dos conflitos, o que vai acontecer? Além de ficar extremamente afiado, o que acontece quando você esfrega ferro no ferro, você afia? Você aguça o brilho do outro. Aparece o brilho do outro. Quando você está com um colega de trabalho teu, que às vezes está com uma dificuldade, alguma coisa, fala assim, eu quero te ajudar. No outro dia ele está, o rosto dele resplandecente. Você fala, mas o que aconteceu? Você afiou o teu amigo. Você cumpriu o que a Bíblia falou. A gente sabe, né, na nossa casa, quem tem mulher aqui, esposa, sabe disso. Né? Você dá uma afiada na tua esposa, no bom sentido, tá bom? Falando, né? Você afia, você fica perto dela e dá aquela... Às vezes um elogio. Às vezes minha esposa fala assim, você não me falou que eu estou bonita. Não, você está bonita. Só porque falou. Perguntei. Falei, agora fica difícil, né? Se eu não falo e tal. Mas se a coisa é espontânea, gente, você semeia para colher, né? Então, aumentar o brilho do outro. Às vezes aquela pessoa que está do teu lado, teu filho, está cabisbaixo. Você fala com ele e ele... Daqui, vem cá dar um abraço com o pai. Afia teu filho. Senta junto com ele. Filho, o que eu posso te ajudar? Ah, mas ele só pensa em jogar videogame. Você já sentou com teu filho e jogou videogame? Não, isso aqui. Joga. A gente está numa transição de gerações, né, gente? Que antes, assim, meu filho ele tem que ser médico, advogado, engenheiro ou dentista. Não era assim que tinha uns 4, 5. Hoje tem pai falando, eu quero que meu filho seja youtuber. Quero que ele seja gamer. Pô, às vezes, né, aquela molecadinha que está jogando, que está no videogame. Outro dia teve um campeonato de um game aí lá no Ibirapuera, em São Paulo, gente. Parecia um UFC aquilo.
com transmissão. Aí eu fiquei sabendo que os bonzões, lá, o pessoal bom lá que joga aquele jogo, o time bom, são patrocinados, tal. Os caras ganham mais ou menos 100 mil reais por mês. Não precisa chegar em casa e falar, filho, o jogo está liberado agora, tá? Calma, né? Maneira um pouquinho. Mas eu digo assim, a gente precisa falar a mesma língua dos nossos filhos, gente. Né? Outro princípio, gente, buscar unidade de almas. Nós somos diferentes. Eu não vou ser aqui utópico em dizer, não, nós temos que pensar a mesma coisa. Né? Não podemos ter divergência de opinião. Lembra que nós falamos, ferro com ferro dá atrito. Mas buscar unidade de almas. O que a Bíblia fala? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós acabamos de falar que a sociedade está extremamente egoísta. Altruísmo na sociedade é algo que está fora de moda. Se você, eu quero ajudar o outro, se não tiver um aspecto, uma responsabilidade socioambiental por trás, não vale. Agora, se você fizer uma ação simplesmente, o cara te chama, nossa, esse aí está fora do contexto. O que acontece, gente? Se a gente tiver interesse e prazer em agradar o outro em primeiro lugar, não buscar os nossos interesses primeiro, nós temos isso retribuído de maneira sinérgica. Tem um ditado que fala, sempre fica um pouco de perfume nas mãos daqueles que oferecem rosas. Esse é um caso. Sua esposa gosta de ir no shopping. Você odeia shopping. Sabe aqueles bancos no meio do shopping? Sabe para quem que eles colocaram? Para homem emburrado. Dá uma olhadinha. Se você entra no shopping, ou tem homem emburrado, ou tem senhorinha cansada. As mulheres estão vendo vitrine. Não dá para entender direito, né? Ver vitrine, olhar vidro. Né? Então, não sei. Mas assim, procura ir junto com a tua esposa numa loja. Eu vou comprar, sei lá, uma bota. Então vai, entra aí, compra lá. Vê lá quanto você vai gastar, hein? Dá um jeito aí de não gastar, porque já sabe, a crise está complicada. Vê lá. Aí você vai lá e senta no corredor do shopping e deixa a tua mulher escolhendo a bota. Meu amigo, vai junto com ela, entra lá, dá opinião, senta lá com ela. É difícil? É. Mas vamos tentar. Eu queria que a minha esposa... eu gosto de UFC. Minha esposa, 3 horas da manhã, está dormindo. Não fica lá comigo assistindo UFC. Não sei que ela... 3 horas já está dormindo. O UFC já foi, né? Está sendo a reprise. Geralmente é o lutador que lutou, ele é o próprio comentarista dele depois, né? Porque quando passa, eu não sei essa lógica que funciona. Mas você foi no shopping com tua esposa escolher a bota com ela? Não. Começa aí. Você vai ver que daqui a pouco tua esposa está sentado lá assistindo o UFC com você. Depois você me fala. O nosso ao invés do meu. Buscar o nosso. É nosso. Na tua família. Gente, é nosso. O carro do papai. Não é o carro do papai, é o carro nosso. Sabe por que é nosso? Porque é um carro que serve a nossa família. É um carro que leva você para a escola, é um carro que leva você para um passeio. Não é o carro do papai, é o carro nosso, é o carro da nossa família. Então, são pequenas atitudes, pequenas considerações que nós vamos colocando, que vai fazendo com que o outro se sinta importante. No nosso condomínio lá tem um grupo no WhatsApp, e estava discutindo um assunto lá de podar uma árvore, tirar uma árvore, fazer alguma coisa, e a minha filha tem 14 anos, fez 14 anos recentemente. Ela colocou a opinião dela no grupo. E no final pediu assim, você me desculpa, né? Desculpem a minha opinião. Eu falei, não, filha, você colocou um ponto de vista que ninguém tinha colocado. De 14 anos. Valorize isso. E muitas vezes nós não estamos sensíveis em saber, gente, identificar o potencial, o talento daqueles que estão do nosso lado. Às vezes a sua esposa tem talentos que você ainda não identificou. Seus filhos estão crescendo com talentos que você ainda não identificou. Porque, como gestores da nossa casa, muitas vezes nós não estamos sensíveis a isso.
O amor fraternal é aquele amor, né? Aquele amor que cuida, aquele amor, né, de proximidade, o amor fraterno, de amizade. Buscar ser amigo. Tem gente que fala assim, não, eu não posso ser amigo do meu filho. Pai é pai, amigo é amigo. Gente, não vamos ser radical e nem... Né, todos nós temos QI e inteligência para saber que não é seu amigo de bagunça. Você tem que ser amigo, sim, do seu filho, porque senão o seu filho vai buscar amizade, talvez em locais que não vão ser interessantes. Você tem que ser amigo do teu filho, sem deixar de ter autoridade de pai em cima dele. Mais um outro princípio, gente. Aliviar o fardo um dos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gente, eu já cancelei compromisso meu para poder atender uma necessidade da minha casa. E às vezes não era uma necessidade, para os outros. Mas para minha filha, talvez para minha mulher, aquilo era o mais importante. E o mais importante são elas. Então, eu quis aliviar aquela carga, que para mim, e o homem tem muito disso, né? Isso é frescura. Isso é frescura. Às vezes sua mulher está esborrachando de chorar. Ai, meu Deus do céu, TPM. Ninguém merece. Sabe qual que é a diferença, né? Da mulher na TPM e de um tigre? Você sabe, né? A diferença. Batom, né? O resto é tranquilo. Então, assim, você perceber a necessidade da tua esposa e da tua família e do teu colega e daquele colega de trabalho que trabalha com você, do teu chefe, do teu funcionário, seja lá o que for, e tentar aliviar a carga. Que às vezes a solução, gente, para aquele problema que para ele é enorme, para você é fácil. Você estende a mão, o dedinho, gente, e atinge ele e fala, nossa, você mudou meu dia. Às vezes uma palavra que você dá muda o dia daquela pessoa, e aquela pessoa vai ficar agradecida por aquilo o resto da tua vida. Achei interessante, semana retrasada, teve uma funcionária que trabalhou comigo há muito tempo, foi o primeiro emprego dela lá, tal. E ela ligou, eu falei, nossa, quanto tempo, quanto tempo, bacana. Olha, eu estou querendo ligar para você só para te agradecer. Eu falei, nossa, agradecer pelo quê? Não, pela oportunidade que você deu, pelo que eu aprendi, nossa, por tudo. Eu só estou... Tá difícil, né, acontecer isso e tal. Aí me falei, aquilo lá mudou meu dia, gente. Falei, puxa, valeu a pena. Alguma coisa que eu investi, que eu coloquei para aquela pessoa, fez diferença, que ela pudesse reconhecer hoje. Aí, quando você recebe uma ligação dessa, você fala assim, já vai pedir alguma coisa, né? Já está trabalhando em outra empresa, está querendo vender alguma coisa para mim. Na hora, já pegou. Não, desligou o telefone, eu fiquei com cara de bobo, assim, né? A gente tem que incentivar mais atitudes como essa. Às vezes, você ligar para um amigo teu, ligar para a tua esposa no meio do dia, para o teu filho, para a tua filha. Estou querendo ligar para você, não para pedir pão para trazer para casa, mas para dizer assim, estou te ligando só para dizer que eu amo você, que você é muito importante para mim. Você vai ver que o movimento sinérgico vai acontecendo. As pessoas vão usando as suas diferenças em prol de um benefício comum. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Como nós falamos, dividir o fardo e as responsabilidades. Estar sensíveis à necessidade do outro, gente. Não precisar esperar o outro falar. Estar sensíveis. Às vezes você, com um olhar, você já identifica o que o outro tem. Os que são mais próximos nossos têm essa... a gente tem essa facilidade, né? Se você fala, alguma coisa não está bem assim. Já sei, foi aquele namorado. Foi a namorada. Você até já sabe o que aconteceu só com o olhar daquela pessoa. Né? Caminhar lado a lado, próximo. Né? Então, isso faz parte do homem sinérgico. O homem sinérgico promove isso. O encorajamento mútuo tem a ver também com isso de você aliviar as cargas. Finalmente, seja todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. O encorajar, gente. Puxa, fiz uma tentativa, foi mal. Vai lá, você consegue de novo, tenta de novo. Teu filho chega para você, pai, tirei 2 em matemática. Mas você não estuda. Não, vamos lá, está precisando de uma ajuda minha, vamos estudar junto.
né? Não é só a cobrança, gente. Muitas vezes nós estamos prontos para cobrar. Fez a lição? Não, não fiz. Então, para que isso aqui? Aconteceu, será alguma coisa? A gente não tem essa disposição muitas vezes, né? Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, lá em 1 Pedro 3,8, né? Quando um cai, o outro se levanta. Eu tenho procurado fazer um acordo com a minha esposa assim, quando um estiver bravo, por favor, vamos tentar o outro não ficar bravo. Quando um estiver caído, estiver desanimado, vamos tentar fazer com que o outro não caia também. Porque é tão difícil, né, quando os dois desanimam, assim, levantar os dois juntos, assim, né? A gente tentar buscar essa camaradagem, buscar essa ajuda mútua, né? Vocês sabem o que é misericórdia? É você olhar o outro, não com os olhos humanos, com a nossa mente, mas com os olhos do nosso coração. Olhar o outro com uma sensibilidade que vai além da sensibilidade racional da nossa mente. Olhar os outros com os olhos do coração. Muitas vezes nós não fazemos isso na nossa casa. Nós olhamos nosso filho, nossa esposa, como a gente, né, olha as pessoas na empresa, olha o patrão que brigou, olha o cara que te fechou no trânsito, né? Olhar o outro com os olhos do coração, porque juntos nós somos fortes. Juntos, com sinergia, nós somos fortes. 1 mais 1 não vai dar 2. 1 mais 1 vai dar o número que você quiser e que Deus permitir que seja dado. Um outro princípio, gente, avançar em uma visão, finalmente. Não é a concordância com tudo, sem questionamento, aquela concordância cega que você não questiona, você simplesmente segue aquilo que é colocado. Avançar em uma missão, o que é? O que a Bíblia fala? Fala que assim, que se houver divisão, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Fala lá em Mateus 12, 25. Isso quer dizer o quê? Se a sua casa for dividida nas opiniões constantemente, ela não vai para frente, não prospera. Ah, mas a gente não está chegando num acordo. Tem que buscar chegar num acordo. Mesmo com as opiniões. E nós, como homens, gente, nós temos mania de achar que somos donos na verdade, certo? A gente olha o ponto de vista das outras pessoas como ponto de vista, e o nosso é a verdade absoluta. E não é assim. Nós temos pontos de vista também. E o ponto de vista é só a vista de um ponto. Então a gente precisa conversar. O sexto sentido da mulher, a gente precisa, né? Deus deu esse dom para as mulheres, esse radarzinho, essa anteninha, né, gente, que é impressionante. Ó, não faz negócio com aquele cara não, que não sei. Mas o que é? A gente já quer racionalizar. O que você viu, o que foi falado? Ah, não, alguma coisa que eu senti. Ah, mulher, para de frescura. Não dá certo o negócio. Você fala, pô, é o sexto sentido, é aquela anteninha que Deus colocou no coração das mulheres, né? Personalidades diferentes, mas objetivos e valores únicos. Pode ter divergência de opinião, mas os objetivos e os valores são únicos. A casa não pode ficar dividida. A sua empresa não pode ser dividida. As empresas têm lá missão, visão, valores. Se um olha aquele valor e fala, não, eu não sigo isso aí não, eu sigo totalmente ao contrário aquilo lá. Dividiu a tua empresa, cara. Para a coisa funcionar vai ser difícil. Por quê? Porque o elementar não está sendo seguido. Correção constante de rota. Estamos indo para o caminho certo? Ah, isso eu faço na minha empresa, planejamento estratégico, eu coloco isso. Você tem que colocar planejamento estratégico dentro da tua casa também. Nós temos que colocar isso dentro da nossa casa. Resolução rápida de conflitos. Tem empresas, gente, que tem pessoas contratadas para solução de conflito. Na nossa casa, não tem, né? Geralmente não tem um responsável por solucionar conflito. Você sabe que você pode identificar dentro da tua casa uma pessoa que seja mais diplomata para a resolução de conflitos? Então, gente, eu quero dizer para vocês o quê? Que são valores que nós buscamos na palavra de Deus. Para que esses valores, para que esses princípios, a gente possa utilizar na nossa casa, e com certeza nós vamos ter sucesso aí fora, se a gente aplicar isso de maneira sinérgica, buscar essa sinergia dentro daquilo que Deus coloca para que a gente faça. Para finalizar, gente,
só uma mensagem para a gente refletir nela, né? Que o homem sinérgico ele não medirá esforços. Isso é um desejo para o meu coração, para a minha vida, e é um desejo que eu tenho para a vida de vocês também. Que a gente não meça esforços para promover a unidade na diversidade. Somos diferentes. Que, por sua vez, vai gerar unidade na adversidade. Juntos somos fortes. Quando vier o problema, quando vier a dificuldade, nós vamos estar juntos, nós vamos vencer e vamos olhar para trás e vamos falar assim: que poeira que a gente levantou, hein? E Deus sustentando a gente fazendo o nosso papel. Amém, gente? Obrigado, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a gente possa buscar uma sinergia. Tá bom? Amém.